Vai fazer um teste ou concurso online e não sabe os procedimentos e métodos a usar? Aqui está a solução. Fique até o final deste vídeo que a equipa Angopédia vai lhe ensinar de forma prática a se sair bem nas provas online e a conhecer o que são testes psicotécnicos. Se é novo no canal, aproveita e subscreva para não perder vídeos semelhantes no futuro. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Testes ou provas online são exames realizados via internet por meio de dispositivos digitais como telemóveis, computadores, tablets, etc. No recrutamento e seleção, os testes online são comumente usados para analisar o comportamento dos candidatos, o que permite à entidade recrutadora avaliar o comportamento e o perfil dos candidatos a recrutar. Como o sistema de provas online funciona em concursos? A entidade recrutadora cria um sistema semelhante a sites ou aplicativos. Nesse tipo de sistema é colocada questões e possíveis respostas ou espaços para respostas para permitir o feedback com o candidato. Os candidatos recebem um link para a prova, geralmente no seu e-mail, WhatsApp, número de telefone ou em um aplicativo ou site onde o candidato esteja registrado para esse efeito. O mesmo link pode vir acompanhado com as informações de data, hora da realização do teste e termos e condições a serem usados na realização do teste. Na data e hora informada, o candidato deve aceder ao link por via do seu telemóvel ou computador, ver as instruções para a realização do teste e realizar o teste propriamente dito e esperar pelos seus resultados. Conselhos úteis na realização do teste online. Use um bom dispositivo. Tenha um domínio do telemóvel ou computador que vai usar, bem como as suas funcionalidades. Não cometa o erro de utilizar na prova um aparelho ou computador que nunca antes tenha utilizado, um aparelho danificado ou com problemas técnicos. Não importa se o dispositivo for de uma pessoa próxima ou de uma empresa pública ou privada, como os cybers e as cônicas, por exemplo. Tenha plena certeza de que o aparelho a ser usado para a realização do teste esteja em pleno funcionamento antes de usar. Garanta a internet suficiente para a realização do teste. Evite carregar planos de internet baratos, como Net ao Dia, por exemplo, para fazer a prova, seja da AFCEL, da Unitel ou Movicel. Tenha no mínimo 1 ou 2 GB de internet para melhor segurança na realização do teste. Sendo que a rede móvel de algumas operadoras citadas às vezes não funciona corretamente em determinadas localidades do país, esteja num local onde não existe esse tipo de problemas. Escolha preferencialmente o centro da cidade, por exemplo. Estude para as provas. Se preocupe em estudar as matérias de testes psicotécnicos, principalmente os de atenção, ortografia, raciocínio lógico, fadiga e resistência, cálculo numérico, comportamento e julgamento. Esteja em um bom estado psicológico. Não tenha medo, raiva ou desespero no momento da prova, muito menos pense na canuca no momento do teste. Como toda e qualquer avaliação, é muito normal aquele friozinho na barriga. Quanto mais calmo e focado estiver, mais facilidade terá de entender os exercícios. Esteja relaxado e faça o seu exame tendo em conta o tempo dado para a realização do mesmo. Exame psicotécnico. Depois de saber o que é o teste online e como funciona e de ver alguns conselhos úteis a ser levados em conta a quando da realização do teste online, agora falaremos um pouquinho dos testes psicotécnicos, que muitas vezes são usados em concursos online. O teste ou exame psicotécnico é um exame que acontece em concurso público visando selecionar as pessoas com preparo psicotécnico para exercer as funções em determinados cargos públicos. O teste psicotécnico em alguns concursos públicos, também conhecido como avaliação psicológica, tem como objetivo examinar as condições mentais dos candidatos para exercer as suas funções do cargo em questão. O teste psicotécnico serve para identificar as características psicológicas que revelam traços de personalidade que podem ou não influenciar no desempenho do profissional. Como é feito o teste psicotécnico? Através de questões, a entidade recrutadora irá averiguar se os candidatos estão preparados para situações que estarão presentes no dia a dia e na rotina do cargo se forem admitidos.
Os quesitos analisados na avaliação para concursos públicos costumam ser características imprescindíveis, tais como apresentação pessoal, atenção, capacidade de acatar normas e regras, capacidade de adaptação, controle emocional, dedicação, discernimento, bom senso, disciplina, honestidade, imparcialidade, prudência, rapidez de ação, reação e responsabilidade. Também características importantes como atenção concentrada, capacidade de observação, dinamismo, educação, energia, autoridade, iniciativa, memória fisionômica, memória visual, organização, percepção, resistência à frustração e sociabilidade. E por último, características necessárias, como fluência oral, inteligência, raciocínio dedutivo e indutivo, persuasão e raciocínio verbal. Condições que podem eliminar um candidato no teste psicotécnico. Em geral, as seguintes condições podem eliminar os candidatos nos testes psicotécnicos: psicopatologia, vícios como álcool, drogas, jogos, etc., desvio de sexualidade, agressividade autodirigida, fanatismo religioso, fanatismo ideológico, emotividade acentuada, impulsividade, estrutura frágil de personalidade e sensibilidade acentuada. A seguir, 4 dicas para se dar bem nas provas online. Confira! Preparação. Sabemos que o objetivo dos exames psicotécnicos é avaliar as condições psicológicas do candidato. Portanto, é fundamental que esse candidato tenha clareza e que tenha atenção aos seguintes pontos: teste de personalidade, teste de raciocínio, teste de memória e teste de habilidades específicas. Cada concurso pode apresentar diferentes tipos de teste e o mais importante é ter o mínimo de conhecimento sobre eles, com antecedência, até mesmo para não ficar perdido na hora de realizá-los. Entenda a dinâmica dos testes e mantenha calma. Sabemos que, independentemente dos testes ser realizados, manter a calma sempre será uma decisão inteligente. Compreender como os testes serão aplicados possivelmente ajudará a manter a tranquilidade e aumentar a sua confiança. É muito mais fácil lidar com algo que já estamos habituados, como provas presenciais, ao invés de desafios que parecem sobrenaturais. Então a dica é: busque entender a dinâmica dos testes, melhor com antecedência e não deixe o nervosismo tomar conta na hora da prova. Outra dica importante é conversar e tirar dúvida com as pessoas que já passaram pelo teste psicotécnico. Em outros concursos, por exemplo, busque saber quais foram os testes aplicados, os procedimentos, os métodos e as dificuldades que o candidato enfrentou na realização daquele exame e a dinâmica estabelecida com os aplicativos ou sites do exame. Embora cada concurso e teste possam apresentar particularidades, compreender a versão de outros candidatos acerca do assunto pode ajudar na preparação ou até mesmo servir como referência nesta etapa do concurso. Fique atento ao que está a ser avaliado. Muitos candidatos, ao se deparar com o teste psicotécnico, possuem dificuldades de compreender o que o teste quer avaliar e como ele avalia. Por isso, fique atento à explicação de cada um deles. No caso de um questionário de perguntas, verifique se está sendo solicitado para assinalar a alternativa correta ou a errada, ou se é para marcar o que você faria ou não na situação apresentada. Esperamos ter ajudado. Subscreva no nosso canal para não perder vídeos do gênero.